Então, amadinhos e amadinhas, o bora lá de hoje é esse. Olha que linda que ficou minha parede do meu cantinho da costura. Então, eu convido vocês para bora lá junto comigo fazer esse lindo passo a passo. Olá, amadinhos e amadinhas. O DIY bora lá de hoje, eu vou transformar essa parede aqui, tá? Esse é meu cantinho da costura, aqui nessa mesa que eu faço as minhas coisitas. E eu convido vocês para bora lá comigo aplicar esse tecido aqui, ó. Eu comprei esse tecido e eu vou estar aplicando nessa parede. Então, bora lá junto comigo fazer essa transformação. O primeiro passo, a gente vai fazer o seguinte: vai usar uma chave de fenda para retirar as caixinhas, tá? Eu vou retirar e já volto com vocês. Então, eu já tirei, tá? A primeira capinha, ela vem uma segunda capinha, deixa eu mostrar pra vocês, assim, ó. A primeira tá aqui e vem uma segunda capinha, mas essa não tem problema, tá? Então, é bem simples, bem rapidinho a gente vai fazer essa colocação, tá? E nessa parede aqui todinha de frente, tá? Pra fazer a colagem, nós vamos utilizar a cola Cascorês extra, tá? Que é de excelente qualidade. Eu peguei aqui um isoporzinho que veio uma carninha que a gente compra quase agora. E a gente vai diluir um pouquinho com água, tá? Então vai ser feito de que forma? É no olho mesmo, tá? A cola, se ela ficar muito grossa, ela não fica boa para aplicação. Então eu vou adicionar aqui a cola, olha, eu tô colocando bastante cola, né? Porque nós vamos fazer a parede inteira. Então, coloquei aqui uma quantia X e aqui eu tenho água. Eu vou colocar aqui. Mas vai falar, não, mas parece que vai ficar muito mole. Não vai ficar, tá, gente? Você vai misturar bem essa cola. Eu não uso espátula, eu não uso rolinho, nada disso. Eu sempre faço a aplicação direto com a mão. Eu vou mexer isso aqui bem. Aqui, ó. Eu mexi bem, continuo mexendo, ó. Ela parece estar muito líquida, mas não tá. Conforme você vai mexendo, ela vai incorporando a água e vai ficando numa consistência boa. E aí, o que a gente vai fazer? Com a mão mesmo, eu quis esse tupperwarezinho largo, porque com a mão mesmo eu pego, vou passando na parede e já vou descendo o tecido, tá? Então, bora lá colocar agora na parede, gente. É bem rápido, bem simples, tá bom? Então, gente, o primeiro passo é fazer o seguinte. Você pega uma fita, que no caso eu tô usando essa fita crepe aqui bem larga, tá? E aí, o que eu fiz? Eu alinhei aqui da forma que eu achei que dava certo. Ali vocês estão vendo que tá torto, mas não é que tá torto, tá pra baixo, porque ele tem um desenho, tá vendo, ó, no rodapé. Então, eu pus algumas fitas, tá? Só aqui na ponta e o tecido aqui continua livre. Aí, agora, o que eu vou fazer? Com a ajuda de uma pessoa, você vai dobrar esse tecido aqui todinho aqui pra cima e pede pra pessoa segurar. E aí, sim, a gente vai aplicar a cola na parede e depois ir descendo o tecido aos poucos, ok? Então, vamos lá. Então, ó, já dobrei o tecido. Olha, aqui eu tô com a mão na cola. Vejam que eu tô com a mão na cola. Eu vou pegar do jeito que tá aqui a mão e vou passando aqui, ó. Vou passando em toda a parede, ó. Vou passando aqui na parede. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou descolando, ó. Eu vou passar em toda a parede. E depois eu vou descendo esse tecido e aplicando eu vou descendo o tecido e vou passando a mão por cima para esse tecido ir colando. Então, eu já vou aplicar aqui numa boa parte, ó. Ó, é assim mesmo, tá, gente? Não tem muita frescura, não tem muito o que falar, é isso mesmo. Eu vou passando aqui em todo esse lado, porque essa parede, ela é bem alta. Então, eu vou passar, ó, passei, só verifiquem por que é bom a mão. Porque com a mão você sente estar passando tudinho.
Então, gente, olha, isso que tá brilhando, que vocês estão vendo, é a cola que já tá na parede. Agora, aos poucos, eu vou começar a desenrolar esse tecido e eu já lavei a mão e vou passando a mão aos poucos, descendo ele até a marca que eu passei a cola, que foi mais ou menos aqui assim, tá? Então, vamos lá, ó. Tá com a cola, aqui tá enrolado, eu vou começar a desenrolar. E, ó, eu vou puxar aqui pra ele acertar e começo a passar a mão aqui, ó. Olha, eu vou, se ficar algum enroladinho, enrugadinho, eu tiro e passo novamente, ó. Então, você vai acertando, ó. Já deixei o tecido cair, ó. E vou passando a mão. Aqui onde tem esse degrauzinho aqui do meu tecido, da minha parede, eu vou passando a mão também. Se você vê que deu uma enroladinha assim, ó, não tem problema. É só, ó, dar uma puxadinha e vem passando a mão. Então, ó, é bem simples, tá? Você vai fazer isso por toda a extensão. Eu vou fazer o restinho aqui pra gente fazer o acabamento e fazer a outra parte pra vocês verem, tá bom? Então, gente, olha, o primeiro passo já foi feito, tá? Aqui eu vinquei bem, ó, tá bem vincadinho, tá? Já tá colado aqui. Então, tá assim, ó, deixei as fitas de segurança, mas aqui ele já tá pregado na parede, ó. Daqui pra baixo, ó, aqui ele já tá colado. Então, daqui lá pra baixo não tá colado, ó, tá solto. Agora, eu vou levantar o tecido de novo, dobrar, passar novamente com a mão mesmo a cola na parede e vou voltar a passar a mão no tecido para ir colando, tá bom? Então, mais um passo foi feito. Vamos, ó, tá vendo onde tá essa ruguinha aqui? Daqui para baixo não tá colado. Eu vou passar cola aqui e vou descer alisando com a mão novamente, tá bom? Então, ó, eu já coloquei desde lá de cima, ó. Aqui tem a escada, eu fiz os recortes, ó. Vou fazendo o recorte do degrau da escada. E aqui eu tirei aquela primeira capa, ó, você tá vendo que dá pra ver? Agora o que a gente vai fazer? Vai fazer um corte aqui e depois encaixar a capinha e vai ficar certinho. O meu tecido não deu a altura da parede. Tem problema? Não. É só eu vir, cortar o tecido encaixando aqui com esses biquinhos e colocar ele retinho aqui. Gente, não dá pra perceber a emenda, vai ficar perfeito, tá? Então eu vou agora continuar a aplicar para depois a gente fazer o acabamento. Meninas, eu já passei em toda a parede, ó, até lá em cima. Ó, lá em cima onde tá dobrado é porque a gente tem que deixar aquela sobra que eu falei. Das laterais da minha escada também eu deixei. Aqui embaixo, olha, aqui assim, ó, o tecido não deu, eu emendei. Só que eu ainda não cortei as sobras. Então, essa é a hora que a gente vem, por exemplo, ó, aqui, eu encosto aqui a minha régua e vou passar o estilete aqui. Passando o estilete aqui, ó, eu vou descer o estilete aqui, vou colocar a régua e vou descer o estilete aqui. Eu vou tirar toda essa sobra. Vou fazer a mesma coisa lá em cima, ó. Vou encostar a régua lá em cima e vou vir com o estilete tirando toda aquela sobra, ó, tudo que tá sobrando. Lembrando que eu deixei secar por 6 horas. Se você fizer no final da tarde, você pode deixar até o outro dia. Ó, aqui também tem uma sobra, olha, tá vendo? Então, isso aqui, como que eu vou fazer essa beiradinha aqui? Eu vou encostar o meu estilete aqui, ó, no finalzinho, ó, aqui dá pra ver que tá mais branco, no finalzinho da minha parede, eu encosto o estilete aqui, o estilete não, a régua e passo o estilete, tá? Aqui eu já coloquei, ó, as tomadas, lá embaixo também já coloquei. Aqui foi uma emenda que eu fiz, porque o tecido não deu, mas quando eu cortar ele vai ficar perfeito, porque esse tecido, ele disfarça a emenda, né? Então agora eu vou passar o estilete em tudo e venho mostrar pra vocês.